Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Neemias, no capítulo 4, a partir do versículo 7, que está assim: Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Apenas esse trecho. O grande líder Neemias tinha proposto em seu coração reconstruir a cidade de seus pais, Jerusalém. Jerusalém havia sido arrasada pelo Império Babilônico e o povo havia sido levado cativo para as terras estranhas da Babilônia. No entanto, pela graça de Deus, Neemias consegue retornar para Jerusalém com autoridade, com poder, para reconstruir os muros da cidade. Uma cidade sem muro naquela época, sem muros naquela época, não era uma cidade. Era uma cidade, era um lugar vulnerável para qualquer inimigo, para qualquer tipo de ataque. Neemias, então, quando retorna com esse plano, com esse projeto, ele quer restaurar a Jerusalém a sua dignidade de cidade. Ele quer restaurar a cidade de Deus. A história de Neemias é uma história de reconstrução. Por vezes, meu amigo, minha amiga, nós também nos empenhamos em um projeto de reconstrução de nossas vidas. Restauração dos muros da nossa vida, do nosso coração, do nosso lar, do nosso casamento, enfim. Nós nos propomos a reconstruir, a começar de novo. Depois de uma tempestade, depois de um ataque fortíssimo do inimigo de nossas almas, depois de uma crise que coloca no chão a nossa casa, o nosso lar, então por vezes nós nos vemos então com um projeto de reconstrução. Neemias foi adiante no seu projeto porque ele sabia que Deus estava ao seu lado. Mas mesmo a presença de Deus ao seu lado não lhe garantiu a isenção de problemas, de crises e ameaças. Neemias foi sempre ameaçado pelos inimigos de Jerusalém. Aqui no texto, no versículo 7, eu li a respeito de Sambalá, Tobias, arábios, amonitas, asdoditas. Todos esses não queriam que Neemias levasse adiante a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então ameaçavam, então mandavam recados, armavam ciladas, mas Neemias permaneceu firme. Neemias não desistiu. Prezado irmão, prezada irmã, quando nós nos propomos reconstruir alguma área da nossa vida e contamos com a ajuda de Deus, é preciso perseverar, não desistir. Apesar das ameaças que ouvimos, apesar dos desestímulos que nós recebemos, nós precisamos continuar firmes. Se queremos realmente a restauração, se queremos mesmo a reconstrução, se queremos realmente um novo momento na vida conjugal, na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional, enfim, nós precisamos perseverar, não desistir. Neemias tinha muito firme esse propósito em seu coração. Na reconstrução de Jerusalém, ele usou tudo o que sabia, tudo o que tinha para que o seu projeto fosse concretizado. Não desistiu, apesar dessas ameaças, apesar desses perigos, Neemias permaneceu firme, não desistiu. É uma lição para nós também, para que também não possamos dar ouvidos àqueles que querem nos desencorajar no projeto de reconstrução das nossas vidas.
não dar ouvidos ao inimigo de nossas almas que quer colocar medo, insegurança, não dar ouvidos àquelas pessoas que não querem o nosso bem-estar, muito pelo contrário, se alegram em nos ver numa situação de dificuldades, em crises, em não crescer e não progredir. Nós não podemos dar ouvidos. Precisamos nos agarrar no Senhor, o nosso Deus, e não desistir. Neemias fez exatamente isso. Ele diz aqui que nós oramos ao nosso Deus. Nós oramos ao nosso Deus. E ele fez a parte dele. Ele diz, como proteção, pusemos guarda contra eles, contra esses inimigos, de dia e de noite. Neemias orou, buscou com todo o povo de Jerusalém a presença de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Assim também devemos fazer nós, buscarmos a face de Deus e não desistir. Neemias não desistiu, apesar do povo já estar cansado, sobrecarregado pela grande tarefa de reconstruir Jerusalém. A reconstrução nunca é fácil. A reconstrução exige muito sacrifício. A reconstrução de vidas, vida familiar, vida conjugal, do lar, exige muito sacrifício. O povo já estava com as suas forças desfalecendo. O texto diz aqui que Judá estava dizendo, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Aqueles que estavam ao redor de Neemias estavam desistindo, estavam cansados. Era muita tarefa, era muita coisa a fazer. Meu amigo, minha amiga, Neemias, apesar de ouvir as ameaças dos inimigos, apesar de perceber o desânimo daqueles que estavam ao seu redor, Neemias não desistiu. Por quê? Porque ele tinha absoluta certeza do que ele estava fazendo e sabia que o que ele estava fazendo tinha a bênção do Senhor. Essa grande lição de vida para nós. Quando nós somos abençoados pelo Senhor, sabemos que o Senhor está nos aprovando, está aprovando o nosso projeto de reconstrução das nossas vidas, nós não podemos esmorecer, mesmo que ao nosso lado, as pessoas que estão ao nosso lado estejam desanimando, estejam se cansando ou até mesmo desistindo. Temos que permanecer firmes. Permaneça firme no seu projeto de reconstrução. Permaneça perseverante no seu projeto de trazer uma nova luz à sua vida conjugal, à sua vida familiar, à sua vida profissional, acadêmica, não importa. Permaneça firme em Deus, permaneça firme nos seus propósitos, não desista. Assim como Neemias não desistiu porque ele sabia que Deus estava ao seu lado. Não desistiu mesmo ouvindo as ameaças dos seus adversários. Não desistiu mesmo ouvindo as murmurações, as queixas daqueles que estavam ao seu lado. Neemias não desistiu e foi muito abençoado e bem-sucedido no seu projeto. Para que possamos ser também bem-sucedidos e abençoados no nosso projeto de reconstrução das nossas vidas, precisamos orar a Deus, nos agarrar em Cristo Jesus e permanecer firmes. Faça isso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, onde temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, 3 cultos. O primeiro às 8h30 da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último culto às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, que você não desista, permaneça firme, confiando em Deus e o Senhor fará com que os seus caminhos prosperem. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.